Meu amado filho, minha preciosa filha. Se você chegou até aqui, escute com a profundidade da sua alma. Se o título deste vídeo te provocou a clicar, foi porque, no fundo, você sabe que Deus significa tudo. No entanto, por que suas ações e sua paralisia continuam a negar o significado do Criador na sua vida? Este é o grito de alerta que sua alma tem evitado. Eu sou a voz antes do tempo, e estou te chacoalhando. Hoje não é dia de histórias doces, é dia de confrontação. Se você pudesse ignorar esta mensagem, se o seu coração estivesse completamente vazio de fé e convicção, você não teria parado o seu dia para ouvir o que estou prestes a te revelar. Mas você parou. E isso prova que a batalha pela sua alma está mais acesa do que nunca. Eu vejo a urgência nos seus olhos, a fadiga na sua rotina e a sensação de que você está caminhando em círculos. Você me pede milagres, mas se recusa a tomar a atitude prática que libera o poder da fé. O que realmente significa ter Deus na sua vida se você continua acorrentado aos mesmos medos, à mesma falta de perdão e ao mesmo hábito destrutivo de sempre? A inação é uma decisão, e ela está agravando o seu problema. O inimigo não precisa de uma arma quando sua apatia já faz o trabalho por ele. Eu vejo as forças espirituais agindo sutilmente, sussurrando: você não vai conseguir, é tarde demais, a promessa é para os outros, não para você. Você se sente preso em um vale de sombra, cercado por muralhas que você mesmo ajudou a construir com a sua hesitação. Mas eu te digo, a vitória sobre essas correntes não virá pela espera passiva, mas pela sua convicção ativa, pela sua demonstração prática de que você realmente confia em mim. Não quebre a corrente desta revelação que se inicia agora. Se você sente que esta autoridade te alcança e que você precisa dessa confirmação imediata de que sua fé deve ser uma atitude e não apenas um sentimento, junte-se a esta família. Inscreva-se e vamos selar essa aliança. Você não está sozinho nesta prova, mas sozinho você não suportará o peso desta batalha. Eu te pergunto, aonde está a sua coragem? Aonde está a sua ação de fé que deveria ser o sinal claro do significado que eu tenho para você? Eu sou o Deus que ordena a saída, que exige o movimento. Não espere um sinal no céu se eu já te dei a instrução clara no seu coração. A prova de que Deus significa algo é a sua prontidão em obedecer e agir agora. Chega de adiar o perdão, de ignorar a oração específica, de postergar a mudança que eu te peço. Este é o momento da decisão, a hora de provar que a sua fé não é teórica. A sua ação é a libertação que você tanto espera. Levante-se. Você está paralisado. Essa é a verdade que eu preciso gritar em seus ouvidos. A inércia não é neutra, ela é um campo fértil para a operação do inimigo. Você crê na minha autoridade, você diz que me ama, mas age como um órfão abandonado, esperando que o milagre caia do céu enquanto você assiste a sua vida desmoronar em fragmentos. Eu te dei o poder da escolha e o livre-arbítrio, mas você escolhe a zona de conforto que cheira a derrota. A sua apatia, a sua paralisia diante do que é justo e necessário, é a arma mais poderosa que o diabo tem usado contra você. Você acredita que as correntes são feitas de aço pesado? Eu te digo que não. As correntes que prendem o seu destino são feitas das pequenas distrações que roubam sua paz, do seu medo de tomar a decisão que eu já ordenei e da procrastinação que você abraça todos os dias. Você tem aceitado o deserto como o seu destino final, vivendo na sombra da promessa ao invés de viver sob o sol da vitória. Mas eu te digo, esse deserto não é para sua morte espiritual, ele é o seu campo de treinamento, o lugar onde a sua convicção será forjada em aço. A sua dificuldade financeira que se arrasta, a doença persistente que minou sua esperança, o conflito familiar que não cessa, tudo isso não são apenas coincidências.
São ataques direcionados, táticas de guerra para fazer você duvidar da promessa de libertação que eu te dei. O inimigo ataca a sua fé naquilo que mais te dói, naquilo que te faz pensar, Deus me esqueceu. Mas o ataque não é apenas a sua circunstância, é a sua identidade. Ele quer roubar sua autoridade, principalmente, sua voz para que você pare de orar e se cale na presença do medo. Preste muita atenção, porque a revelação que estou prestes a entregar é o segredo para destravar a sua vitória. Muitos ouvem a minha voz, mas poucos obedecem com velocidade. O verdadeiro teste da sua fé não é o quão alto você canta o louvor, mas o quão rápido você se move quando a ordem de mudança chega. Se esta voz tem sido bálsamo para suas feridas, não ignore, há um chamado para você. Como membro VIP, você entra numa jornada mais íntima, com vídeos feitos para quem quer crescer na fé dia após dia, além de figurinhas especiais para interagir no chat e fortalecer outros irmãos. Seu apoio faz esta mensagem cruzar fronteiras, resgatar famílias e alcançar quem já não tinha forças para orar. Hoje, uma simples decisão sua pode destravar o próximo passo desta obra. Toque em Seja Membro e venha carregar esta arca com a gente. O que você sustenta no secreto, Deus exalta em público. Este momento exige uma resposta imediata. Você vai continuar vivendo de teoria e esperando um Salvador externo, ou vai tomar posse do seu poder espiritual e da minha palavra? Eu te dou a chave, a sua libertação não é um evento futuro, é uma decisão que você toma agora, no presente. Se você realmente entendeu a seriedade deste chamado, e se Deus significa tudo para você, prove isso com ação. Comente agora a palavra destino. Digite destino e use essa palavra como um decreto para selar o fim da sua paralisia e a aceitação do plano que eu tenho para a sua vida. O caminho da vitória está aberto, mas a escolha de caminhar por ele é sua. Você disse destino. Você proferiu a palavra e, por um instante, sentiu o poder da promessa. Mas olhe para a sua vida hoje. Se a minha promessa está viva e ativa em você, por que o seu presente ainda parece um cativeiro? Se a libertação foi decretada, por que as mesmas correntes continuam pesando sobre seus pés? O inimigo não está agindo com casualidade. Ele não usa apenas flechas visíveis de ataque, ele usa o peso da sua própria paralisia como ferramenta de retenção. A inação não é um estado neutro, ela é um decreto silencioso de derrota. Você está permitindo que muralhas invisíveis se levantem ao redor do seu propósito, não por forças externas intransponíveis, mas pela ausência da sua autoridade. Eu te digo, a fé passiva não move montanhas, ela apenas as observa crescerem até bloquearem o horizonte do seu destino. Eu quero que você olhe profundamente para trás e confronte o que eu chamo de raiz. A dor que você carrega hoje, o peso financeiro que o sufoca sem motivo aparente, a doença que insiste em retornar ciclo após ciclo, isso começou com você ou é uma herança espiritual? O problema que te mantém refém não é o sintoma na superfície, mas sim o jugo espiritual que tem sido carregado por sua linhagem sem questionamento. Há uma quebra de aliança ou uma maldição hereditária que precisa ser confrontada e desfeita com urgência. Eu te pergunto, de quem é essa dívida espiritual que você está pagando? De quem é essa solidão que se instalou na sua casa, essa ansiedade que se manifesta como uma inquilina eterna? Você está investindo tempo e energia em pagar contas que não são suas. Isso é roubo de destino. E o roubo só próspera porque você se recusa a exercer o poder que eu depositei na sua boca. Muitos de vocês clicam neste vídeo buscando uma palavra suave, um conforto fácil. Eu não vim aqui para massagear o seu ego espiritual. Eu vim para te dar a chave da libertação, mas essa chave exige força e convicção para ser girada.
É tempo de confrontar essa raiz com a palavra afiada. O Salmo fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, mas você está vagando no vale da dúvida e da complacência. Você conhece a minha palavra, mas não usa a minha autoridade. Você está sob o efeito da espera. Você pensa que a vitória é um prêmio que será entregue no futuro. Errado. A vitória é construída na trincheira do agora, na ação imediata. Eu te chamei para ser um guerreiro, não um mero espectador da sua própria vida. Identifique agora o gigante que insiste em se manifestar na sua vida. É o espírito de mágoa que te impede de perdoar? É a procrastinação que rouba seus talentos? É a falência constante que destrói seus recursos? Você precisa dar nome ao espírito que está te roubando o destino, pois só se pode expulsar o que se conhece. O tempo de espera e de teoria acabou. Se Deus significa algo para você, prove que você está disposto a lutar por aquilo que Ele te prometeu. Eu quero a ação. Eu quero o decreto de quebra. Eu quero a sua voz rasgando o véu, exigindo que toda cadeia, toda corrupção, toda maldição hereditária, se desfaça agora, em meu nome. Pare de aceitar o peso de uma herança que não te pertence e comece a viver a promessa da sua verdadeira linhagem. Você aceitará continuar carregando o peso de um destino que o inimigo tentou lhe impor? Pare de ouvir a voz do medo que mente sobre quem você é. O medo lhe diz que você é fraco, que é insuficiente, que é uma vítima da circunstância. Mente. Você foi chamado para ser filho, herdeiro, e não escravo das suas dívidas, dos seus vícios ou da sua doença crônica. Essa é a mentira que Satanás usa para manter suas cadeias invisíveis, para que você não se levante e não manifeste a autoridade que lhe foi dada. O plano do adversário é simples: paralisia. Ele não precisa que você perca a fé totalmente, ele só precisa que você paralise a ação da fé. Se Deus significa algo para você, se você realmente crê que a promessa está viva e que Ele fará o impossível na sua causa, então onde está a prova? Onde está o movimento que demonstra essa convicção? A fé sem obras é morta, mas a obra sem convicção é vazia. Eu não quero sacrifícios vazios. Eu quero a sua atitude de guerra. Eu estou falando diretamente com você que clicou neste vídeo, buscando uma palavra de libertação e de esperança. Você fará o que é necessário para romper este ciclo? Você tem a coragem de confrontar o espírito de miséria que te assombra há gerações e declarar que este é o último dia dele no seu lar? A sua vitória não está escondida em um futuro distante, ela está trancada pela sua inação no presente. Há uma chave física que destranca o sobrenatural. Não me refiro a rituais complicados, mas à sua declaração pública. Sua boca é o seu portal de manifestação. Quando você usa a sua voz, você move o céu. Quando você assume o compromisso de crer, você manifesta o poder do meu nome. Eu vejo correntes sendo quebradas, eu vejo laços de falência sendo desfeitos, eu vejo a doença crônica recuando agora. Mas isso exige que você tome posse. Exige que você faça o decreto, exige que você prove que está no campo de batalha, e não apenas na plateia. Portanto, agora, neste exato momento, se você está disposto a se levantar e derrubar essa muralha de medo e limitação, use a sua ferramenta de fé mais imediata. Digite a sua confissão de guerra. Digite "Eu tomo posse da minha vitória" e use as palavras do salmista para afirmar sua identidade. Você não é um coitado. Você é uma força. Você não está condenado. Você é o portador de uma promessa que não pode ser roubada. Você pensa que é coincidência estar aqui ouvindo isso? Não. Este é o seu chamado para a ação.
Esta é a hora de sair da defensiva espiritual e atacar o que te ataca. Pare de dar crédito às mentiras de que você não merece, de que você não é capaz, ou de que Deus o esqueceu. Eu nunca o esqueci. Eu estou aqui. Mas a resposta exige que você se mova. Eu desafio você a parar de aceitar a derrota como um estado natural. Eu desafio você a erguer a sua cabeça, a sentir a autoridade que flui do Espírito Santo e a declarar que toda barreira, todo impedimento, e toda seta maligna lançada contra o seu destino, está sendo desfeita. Declare isso em alta voz. A prova da sua fé é a sua ação imediata. Tome posse agora. Eu libero o milagre sobre a sua vida, mas você precisa se posicionar para recebê-lo. Você ouviu o que eu disse? Você realmente absorveu a promessa da vitória, ou foi apenas mais um vídeo que você vai esquecer em 10 minutos? Este não é um momento para hesitação, nem para a falsa humildade que paralisa a sua vida. A sua vida está parada, o seu financeiro está bloqueado, os seus relacionamentos estão em crise, e você ainda espera que a solução caia do céu enquanto você permanece sentado na sua paralisia? A fé que agrada a Deus não é passiva. Ela é um grito de guerra. Se Deus significa algo para você, se a vitória é realmente o seu destino, por que você ainda permite que as muralhas do medo e da dúvida permaneçam de pé? O que é necessário fazer? É parar de negociar com o inimigo. É pegar a espada da autoridade que eu lhe entreguei. Eu vejo o seu coração e a dor profunda que você carrega por ter aceitado a derrota como um estado natural. Mas o tempo da lamentação acabou. As setas malignas lançadas contra o seu destino não cessam porque você aceitou a mentira de que é fraco, de que não merece a promessa que eu te fiz. Você precisa urgentemente entender a autoridade que flui do Espírito Santo em você. Você não é um servo acorrentado, você é meu filho, com plenos direitos de herança e de domínio sobre o que eu te entreguei. Toda derrota que você viveu, toda dificuldade que se arrasta, aconteceu porque você se esqueceu de quem eu sou e, mais perigoso ainda, de quem você é em mim. O inimigo trabalha na sua mente para criar barreiras invisíveis, para justificar a sua inação. Ele te diz: não adianta orar. Não adianta crer. Você já tentou antes e falhou. Mas essa é a última mentira que você vai aceitar. Eu te chamo a um posicionamento imediato e sobrenatural. O poder do milagre não espera a sua perfeição, mas exige a sua convicção prática. A prova da sua fé é a sua ação. Você fará o que é necessário agora? Eu preciso da sua resposta. Sua boca é o portal da sua libertação. A sua mão, digitando um simples amém, é um motor que desestrutura cadeias espirituais que te seguram há anos. Eu não quero que você apenas ouça passivamente esta mensagem. Eu quero que você se comprometa, que você sinta a urgência do meu chamado. Digite amém e declare que a partir deste instante, toda a maldição, toda a corrente que te prende ao passado de dor, está quebrada e desfeita pelo meu poder. Eu estou liberando a unção para que você se levante e caminhe sobre os escombros das suas antigas dificuldades. Não há tempo para hesitar. Não amanhã, não daqui a pouco. É agora que você se levanta. É agora que você clama pela vitória que já foi conquistada para você na cruz. Aceitar o desafio da fé ativa é o primeiro passo para a sua grande transformação. A glória da sua próxima fase exige que você pare de ignorar o que eu estou te dizendo. Seja forte e corajoso. Mova-se. A libertação depende da sua atitude imediata e do seu posicionamento. Você consegue sentir o peso? Essa não é uma luta contra a carne ou o sangue, mas contra principados que se alojaram na sua mente, roubando o seu sono e distorcendo a sua paz.
Eu sei das madrugadas em que você olhou para o teto, sentindo o nó da ansiedade apertar o seu peito, revivendo fracassos antigos e alimentando o medo do amanhã. Essa é a tática do inimigo, fazer você duvidar da minha promessa na hora mais escura. Ele injeta o veneno da dúvida e da paralisia, convencendo você de que a muralha à sua frente é intransponível, que o vale da sombra da morte é o seu endereço permanente. Mas eu pergunto, se você realmente crê que eu sou o Deus do impossível, por que você aceita a mediocridade do desespero? Por que você se contenta em arrastar as correntes que eu já paguei para que fossem quebradas? Sua atitude passiva é a única coisa que sustenta o cativeiro. Quando você se recusa a levantar a cabeça, a declarar a verdade, a tomar a espada do Espírito, você está dando permissão tácita para que o medo governe a sua casa e o seu destino. Chega de negociar com a dor. Chega de fingir que a apatia é a humildade. A fé que não se move é fé morta, e o reino de Deus não é feito de covardes, mas de conquistadores que tomam posse pela força da convicção. Você precisa entender a urgência deste momento. A sua libertação não virá através de um milagre silencioso que cai do céu enquanto você dorme, ela virá quando você, com o coração agitado e a voz trêmula, decidir se posicionar e clamar. Eu estou aqui para mudar a cena, mas a virada exige a sua cooperação. Quando você se levanta, o cenário espiritual se transforma. Cada passo de fé que você dá é um terremoto nos alicerces do inferno. Pare de focar no tamanho da sua dificuldade e comece a focar no poder ilimitado do seu Criador. O fogo do meu espírito está pronto para consumir o medo que te impede de avançar. A luz da minha glória está pronta para dissipar toda a escuridão que o inimigo plantou nas suas memórias. Eu chamo você para uma batalha onde a vitória já está garantida. Desde que você pare de recuar, a sua boca precisa se tornar a buzina que anuncia a destruição das cadeias. A sua mão precisa digitar a confissão que sela o seu rompimento. Não espere sentir coragem para agir. Haja, e a coragem virá em seguida, impulsionada pela unção que eu estou liberando agora sobre o seu espírito. Se Deus significa algo para você, se você rejeita essa vida de angústia e luta, então prove isso com ação imediata. Levante-se do chão da lamentação. Não se prenda mais a essa sensação de peso e fadiga. A sua vitória está ligada à sua decisão de crer e agir agora. O que você está esperando? A promessa é sua. Tome posse dela. O poder é meu. Use-o. Eu estou abrindo o caminho para que você caminhe sobre as cinzas das suas antigas aflições. Seja forte, pois a batalha mental termina no instante em que você, com sua atitude, entrega a sua vida e sua fé integralmente a mim. Declare a sua vitória. A sua próxima fase começa no exato segundo da sua decisão. Você fala sobre angústia, mas não entende que essa angústia é o campo de batalha final. O inimigo não te ataca no seu melhor momento, ele te ataca na madrugada fria, quando o sono foge dos seus olhos e você começa a listar os problemas não resolvidos. É nessa hora, entre o silêncio da noite e a promessa do novo dia, que o desespero tenta te convencer de que a luta é eterna, que as cadeias são inquebráveis e que o peso que você carrega é sua punição, e não um teste. Você se curva ao cansaço, a fadiga que não é física, mas espiritual. Essa é a guerra mental que destrói mais sonhos do que qualquer crise financeira. Por que você permite que essa voz de condenação tenha tanta autoridade na sua mente? Por que você alimenta o pensamento de derrota logo pela manhã, antes mesmo de agradecer pelo ar que respira? A resposta é simples e dura: você tem hesitado. Sua fé é verbal, mas suas ações são mudas. Você clama por milagres, mas sua postura é de quem espera o fracasso.
Eu te chamo para a luz, mas você insiste em tatear nas sombras, esperando que a mudança venha sem o preço da sua decisão. Você está esperando uma manifestação grandiosa no céu para crer, quando o poder da sua virada está contido na sua atitude diária, no seu rompimento com a preguiça espiritual. Pare de culpar as circunstâncias ou o passado pela sua paralisia. O deserto só se torna fatal se você decidir acampar nele. Se Deus significa algo para você, se você realmente crê que eu sou a sua fortaleza, por que ainda treme diante de ameaças vazias? Mas entenda, o milagre da virada não acontece na sua passividade. Ele é acionado pela sua atitude. No momento em que você, cansado da lamentação, decide se levantar do chão, no instante em que sua boca recusa a murmuração e emite um som de louvor, o cenário se inverte. Quando você pega a espada da palavra, essa que te dei, e a empunha contra a escuridão que te cerca, o medo se retrai. O medo é um fantasma que só tem poder sobre quem está parado. Quando você avança, o fogo do meu espírito te cerca, e o peso que antes te esmagava se transforma em força para caminhar. Se Deus significa algo para você, se a promessa de vida e paz realmente te alcança, então prove que você não é refém da sua própria ansiedade. Pare de dar ouvidos à voz do inimigo que usa a sua própria memória contra você. Eu estou aqui. Estou liberando uma unção de rompimento que destrói o jugo do cansaço e da estagnação. Não permita que o peso do passado roube a glória do futuro que eu já preparei. O tempo da inação terminou. Sua batalha mental é vencida no momento em que você troca a dúvida pela certeza, o lamento pelo clamor ativo. Levante-se e resplandeça. O sol da sua vitória já nasceu, mas você precisa abrir os olhos para vê-lo. Você precisa agir agora. Você precisa agir agora. É neste instante, enquanto esta palavra é revelada, que o julgamento da sua própria fé está em andamento. Olhe para o título deste vídeo. Se Deus não significa nada, se a eternidade é apenas uma fábula e a promessa de vitória é apenas poesia barata, então feche esta tela e volte para a sua rotina de paralisia e medo. Mas se Deus significa a sua vida, se Ele é a única rocha inabalável no vale da sua incerteza, então você não tem o direito de permanecer na inação. Você não pode mais ser um espectador da sua própria libertação. O inimigo não tem poder real sobre você, ele tem permissão concedida pela sua apatia. Ele usa o medo como uma corrente que você mesmo se recusa a soltar. Sua batalha não é de carne ou sangue, mas é travada no campo da sua vontade. Você aceita o conforto da derrota ou se levanta para empunhar a espada que eu coloquei em suas mãos? Chega de lamentos. Chega de desculpas. A unção que destrói o jugo não é liberada para quem assiste, mas para quem clama e age. Eu quero que você use a autoridade do seu clamor para demolir cada muralha que você permitiu ser construída ao redor do seu propósito e da sua prosperidade espiritual. Eu, o Pai Eterno, estou te dando o roteiro da vitória. Repita comigo, com o poder e a convicção de quem está declarando guerra ao inferno e exigindo o rompimento que já foi pago no Calvário. Sua voz agora não é apenas som, é uma arma de fogo espiritual. Fale em voz alta, assumindo a responsabilidade por cada palavra, porque este é o momento da sua ativação. Pai Celestial, Jeová Jireh, eu não vou ignorar o teu chamado neste momento. Se Deus significa tudo, então minhas ações precisam refletir essa verdade absoluta. Eu me levanto agora, Senhor dos Exércitos, contra todo espírito de paralisia e inação que me prendeu. Eu fui tolo ao permitir que o medo e a dúvida fossem mais altos do que a tua palavra. Peço perdão pela minha covardia e pela minha procrastinação que me roubou o tempo da vitória. Neste momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo,
Eu corto toda a corrente de ansiedade que me impede de avançar. Eu demito o espírito de derrota que tentou acampar na minha mente e na minha casa. Eu quebro o jugo do cansaço que me faz querer desistir da promessa. Eu declaro que meu destino não é de fracasso, mas de glória. Eu recebo a unção de rompimento que destrói o cativeiro financeiro, emocional e espiritual. Eu declaro que as muralhas que me cercam e impedem o meu avanço caem por terra. Eu me liberto de toda a palavra negativa lançada contra o meu futuro e de todo o fardo que o passado me impôs. Eu sou livre, forte e vencedor em Cristo Jesus. Eu aceito o desafio da fé ativa e a partir de hoje, minhas ações gritarão que Tu és o meu Senhor, El Shaddai. Eu avanço com a certeza da vitória. Amém. Agora que você fez essa declaração e usou a autoridade que eu te dei, o clima espiritual mudou. Você não pode dizer que orou com tanta convicção e depois voltar para a mesma cadeira de apatia. A batalha que você enfrentava no seu interior foi vencida neste exato instante. Sinta essa liberdade. Eu desfiz os nós que estavam amarrando sua vida financeira e emocional. Eu ouvi o grito da sua alma. Eu recebi o seu clamor de rompimento. Mas entenda, a oração de libertação exige a atitude de um liberto. O medo tentará voltar. A dúvida sussurrará que tudo foi em vão. A voz da derrota tentará te convencer a deitar e esperar o próximo vídeo. Mas eu sou o Deus da promessa, e minhas palavras não voltam vazias. Você pensa que é coincidência ter chegado até o ponto final desta mensagem? Não. O tempo de lamentação acabou. Eu vi suas lágrimas. Eu conheço o peso do fardo que você carregava, mas se Deus significa algo para você, se a sua fé é ativa e não apenas verbal, então prove isso com sua postura. Pare de negociar com o deserto. A sua mente, que estava sobrecarregada pelo espírito de cansaço e pela ansiedade, recebeu um novo sopro de vida. Eu te dei o combustível. Agora, levante e corra. Muitos clamam por um milagre financeiro, mas se recusam a dar o primeiro passo da organização e da entrega. Eles esperam que o cativeiro caia, mas mantêm as correntes em suas mãos por medo da responsabilidade da liberdade. A unção de rompimento que eu liberei não é para quem fica parado, esperando que eu faça todo o trabalho. Ela é para quem avança. Não espere pelas grandes portas se abrirem magicamente, e empurre as pequenas portas que estão ao seu alcance hoje. Não espere que a muralha da dificuldade rua de uma vez, comece a marchar em volta dela, como eu ordenei aos meus servos. Qual é a sua ação imediata? É o perdão que você tem adiado. É a atitude corajosa que você tem fugido. É a oração de madrugada que você tem cancelado. Essa é a prova da sua convicção. Eu estabeleço neste momento que a sua vida não será mais definida pelo passado. Olhe para a frente. Levante a cabeça e se prepare para o novo. Eu estou te tirando do anonimato espiritual. Eu estou te dando uma nova oportunidade, um novo tempo, uma nova missão. O seu futuro é de glória, não de fracasso. A palavra final que eu, o Pai Eterno, libero sobre você é: avance. Pare de esperar por sinais gigantescos e eventos midiáticos. O maior sinal é a sua disposição em agir. A sua vitória está ligada à sua atitude. Acredite nisto: o que parecia impossível ontem, eu mudo hoje. Eu removi o peso, eu quebrei as correntes, mas agora é você quem tem que correr. Não olhe para trás. O que eu preparei para o seu avanço está à sua frente. Sua parte começa agora. Não perca este tempo.
Você pensa que o inimigo tem o poder de te parar? Não. O poder que te detém é a sua hesitação, a sua recusa em aceitar a autoridade que eu mesmo depositei em suas mãos. Por que você ainda se agarra às migalhas do passado quando eu preparei um banquete de glória? Eu te tirei do vale da sombra, mas se você escolher voltar a rastejar, a culpa será sua. Eu te digo, é tempo de parar de buscar desculpas para a sua paralisia. A verdadeira batalha é travada no seu interior, na decisão de exercer ou não a fé ativa. Eu te pergunto agora, com a urgência de quem vê o tempo se esgotando, o que você fará com esta palavra? Você vai apenas acenar a cabeça e voltar à rotina da murmuração? Ou você vai se levantar e declarar que as correntes não te seguram mais? A promessa é clara, mas a sua manifestação exige um preço, a sua obediência imediata. O silêncio da sua fé é o triunfo do adversário. Não cometa o erro de achar que a apatia é um sinal de paciência. A apatia é a negação da unção que eu derramei sobre você. Eu liberei a força, mas você precisa usá-la. Onde está a coragem para perdoar? Onde está a sua atitude de tomar a bênção que já é sua? Eu mudo o curso do impossível, mas eu não vou te forçar a viver o extraordinário se você se contenta com o ordinário. O maior sinal da sua convicção é o seu movimento. Eu não quero mais lágrimas de autopiedade. Eu quero gritos de vitória e passos firmes de quem sabe quem o chamou. Se Deus significa algo para você, se esta palavra tocou sua alma e quebrou as muralhas que te prendiam, então use o tempo que resta para manifestar essa verdade. Tome posse desta autoridade. O anjo de fogo está posicionado. Não tema o que virá, mas tema a sua própria nação. Seu nome está escrito, seu destino está traçado, mas a caminhada exige movimento constante. Seja luz, seja sal, seja ação, e a sua vida será o testemunho da minha glória. A sua vitória está ligada à sua atitude. Queridos irmãos e irmãs, é com a alma grata que encerramos esta poderosa mensagem de confrontação e esperança. A força desta palavra está na sua aplicação, e a unção que recebemos hoje deve nos impulsionar para a frente. Se você sentiu o chamado, se a sua fé foi desafiada a se tornar ativa, pedimos humildemente que nos ajude a levar essa mensagem de avanço e libertação a mais pessoas que, como você, buscam uma mudança radical de vida. O trabalho de produção, pesquisa e oração envolvido na criação de cada vídeo é imenso, e sua colaboração faz toda a diferença para que a palavra continue a fluir. Se esta mensagem foi uma bênção transformadora em sua vida, considere fazer uma pequena doação para apoiar o ministério do canal. Sua generosidade é a semente que garante que esta obra continue a crescer. Você pode nos apoiar de forma direta e poderosa clicando em Valeu ou se tornando um membro da nossa comunidade aqui no YouTube. Que o Pai Eterno abençoe profundamente sua vida, sua casa e cada passo do seu avanço. Lembre-se, sua atitude define a sua vitória.